Tolkien, ou melhor, John R.R. Tolkien, imediatamente a gente se lembra da grande obra do Tolkien, que é O Senhor dos Anéis, que não é apenas a grande obra do Tolkien, mas é uma das obras mais conhecidas no mundo todo. Mas hoje eu não vou falar do Senhor dos Anéis, nem do Hobbit, eu vou falar do Silmarillion ou Silmarillion, eu já vi as duas pronúncias, né? Que foi lançado póstumamente, 4 anos depois do Tolkien ter falecido, né? E quero falar também que essa edição aqui, que é super bonita, capa dura, foi lançada este ano, né? Ela tem uma bonita ilustração, enfim, é bem interessante, e ela traz inclusive uma carta do Tolkien ao editor, quando ele escreve o primeiro esboço, né, do Silmarillion, e ele manda para o seu editor. Vamos primeiro falar um pouquinho do Tolkien. O Tolkien nasce na África do Sul, mas como no século XIX, mas como naquela época inúmeros países do continente africano estavam sob domínio britânico, a família do Tolkien, obviamente, era uma família britânica, e ele é considerado um cidadão britânico e não um cidadão africano, né? O Tolkien, além de escritor, ele foi professor e filólogo. Para quem não sabe, né, filólogo é aquela pessoa, aquele estudioso da linguagem, a origem e a história da língua. Então, quando você lê o trabalho do Tolkien, você vê como ele se preocupa com a língua, como ele inventa palavras. O Tolkien foi professor de inglês e professor de literatura, né, numa das principais universidades do mundo, que é a Universidade de Oxford, por 20 anos. E é considerado o pai da moderna literatura fantástica. E quando eu digo moderna, significa o quê? Que antes do Tolkien, claro que tem outros, né? Nós podemos citar outros escritores de literatura fantástica. Ele não foi o primeiro, né? Se você pensar antes dele, você pode incluir até como literatura fantástica o Júlio Verne. Mas eu estou falando aqui da moderna literatura, por isso que ele recebe esse título. Vamos falar então um pouco deste livro, que é o Silmarillion, e vamos entender por que ele não é tão famoso como é o Senhor dos Anéis e como que é o Hobbit. Sendo que se você pegar tanto o Senhor dos Anéis como o Hobbit, eles já venderam mais de 200 milhões de exemplares, né? E isso, quando eu digo isso, eu digo mesmo depois da morte. Os dois continuam sendo um dos livros mais vendidos no mundo todo. As pessoas não se cansam de ler O Senhor dos Anéis e de ver, inclusive, os filmes, né? Para você ter uma ideia, só em 2009 a obra do Tolkien faturou 50 milhões de dólares para os seus herdeiros. Então, de novo, nós estamos falando de um dos maiores nomes da literatura mundial. Mas vamos lá. E o Silmarillion? O Tolkien considerava o Silmarillion, escrito antes do Senhor dos Anéis, como a sua principal obra. E ele chegou, como eu disse antes, aqui tem uma carta para o editor, ele chegou a oferecer o Silmarillion para sua editora. Mas naquela época, o editor do Tolkien não teve interesse em publicar o Silmarillion. Então, o projeto da publicação foi arquivado, mas o Tolkien continuou mexendo no Silmarillion. Ele continuou completando a história, mexendo na história, que conta o quê? Conta a origem do mundo, conta a origem do bem e do mal. E, claro, a origem da Terra-média, que é o universo das histórias de Tolkien. As histórias do Tolkien acontecem na Terra-média. Depois da morte, o seu filho Christopher juntou alguns escritos junto com o Silmarillion, então não é apenas o Silmarillion, e lançou este livro que é composto então de 4 partes. O Silmarillion, ele é apenas uma das partes. Essas partes
são independentes, né? Mas claro, elas têm algum tipo de interconexão, porque elas falam mais ou menos do mesmo universo. Começa falando da criação do mundo, dos elfos, né, são seres que estão muito presentes na obra do Tolkien, dos homens e dos anões, como esses seres todos surgiram. Então, você pode resumir este livro como uma série de mitos que tentam explicar a criação do mundo, né? Quero dizer que não é um livro fácil, é um livro difícil de ser lido, vou ser muito honesta com vocês, ele chega a ser chato em alguns momentos. Por quê? Porque nós, leitores, não conseguimos seguir um personagem e a sua história. São dezenas de personagens que vão se alternando, dezenas de nomes que nós não conseguimos guardar de jeito nenhum. Tanto é que aqui no fim do livro, né, tem um apêndice que tem todos os nomes dos personagens para a gente, se a gente se perde, a gente vai lá no final para tentar lembrar quem é aquele personagem. Então, por isso mesmo, é uma leitura que não te prende. Se você não consegue acompanhar, fica aí a dica para quem escreve. Se é uma leitura que você não é capaz de acompanhar um personagem, dificilmente ela prende o leitor, tá? Você tem que saber quem é quem, né? Entretanto, se você pegar um escritor que é um escritor excelente como é o Tolkien, você não vai pegar um livro que, por mais que você tenha achado difícil, e você não vai encontrar boas ideias. Sim, o Silmarillion tem muitas boas ideias, tem boas sacadas, tanto em termos de conteúdo, quanto de forma narrativa. Então, mesmo que o Silmarillion não lhe prenda pela leitura, você vai conseguir encontrar algumas ideias geniais. Uma das ideias que eu acho que foi muito bem pensado são as árvores de Valinor. A Temperion, que ela é prateada, e a Laurelin, que é dourada. E na história elas davam luz à Terra, né? A Terra dos tempos antigos. E depois a prateada vai se tornar a Lua e a dourada vai se tornar o Sol. Então ele cria a ideia dessas duas árvores luminosas. Uma outra frase, uma outra ideia que eu gosto bastante nesse livro aqui, vou ver se eu me lembro inteira, abre aspas, ele diz: mas sobre a aventura e a vida contente, há pouco a ser dito até que acabem. Assim como belas e maravilhosas obras, enquanto ainda subsistem para que olhos as vejam, são seu próprio registro, e apenas quando estão em perigo ou são destruídas para sempre, passam as canções. Esta é uma ideia que é por que fazemos canções, por que fazemos poesia, que é para imortalizar coisas que estão em perigo. Seja nossa emoção, sejam coisas materiais. Então a gente imortaliza fazendo canções, fazendo poesia. Então eu gosto dessa ideia, acho que é uma das ideias mais bonitas desse livro e que a gente pode levar para a vida, né? A gente dá valor para as coisas quando elas existem e não quando elas correm o risco de desaparecer. De novo, como é uma leitura difícil, eu acho que é uma leitura de cabeceira. Leitura de cabeceira, para mim, é aquele tipo de livro que eu vou lendo devagar. Vou lendo e relendo sem pressa. Então, eu sei que não vou ter tempo para terminar. E eu sei que eu vou ser obrigada a reler muitos trechos. Então, se você quiser ler o Silmarillion, eu acho que essa dica de leitura é boa. Deixa ele lá na sua cabeceira e vai lendo aos pouquinhos. É um livro para quem é fanático pelo universo de Tolkien, que eu sei que existem muitas pessoas que amam muito a obra de Tolkien, então este é um livro que tem que ser lido, ou para gente como eu, que gosta de desafios que alguns livros nos impõem, e esse é um deles.
Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. E, quando puder, se inscreva aqui no Biblion. Vamos continuar falando da obra de Tolkien. Até o próximo post.